Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda aula de República Velha. E para a gente começar, a gente vai fazer uma breve revisão do que vimos na última videoaula deste assunto. Então, nós começamos a falar um pouco do sistema político, do contexto político daquela época, onde a característica principal é o fato de que as eleições que possibilitavam a escolha dos candidatos, dos governantes, ela era extremamente controlada, até mesmo violenta, pressionada, o que favorecia a toda uma logística que mantinha sempre a oligarquia agrária do Brasil no poder. Isso é uma característica que perdura até os dias de hoje. A gente não tem mais a elite agrária especificamente, mas a gente sempre tem um grupo privilegiado que acaba ganhando as eleições e permanecendo no poder. Óbvio que hoje a gente já não tem essa estrutura que a gente vê na República Velha, mas ainda assim a gente tem um controle midiático, a quantidade de tempo de propagandas eleitorais, tudo acaba favorecendo a esse grupo que sempre permanece no poder. Bom, nós começamos a última aula falando desse voto restrito e aberto, então o voto que muitas vezes foi até menor do que no período do Império, então as restrições eram muito grandes, mulheres não votavam, no caso da República Velha, você colocou a obrigatoriedade dos alfabetizados e isso eliminou muitas pessoas do processo eleitoral, principalmente porque a gente tinha uma porcentagem muito pequena de brasileiros alfabetizados devido a uma educação que não era pública, uma educação pautada nos tutores, no âmbito domiciliar. E aberto, esse fato de ser aberto possibilitava tudo que vinha depois, que é o controle do coronelismo, o voto do cabresto, as fraudes que aconteceram em várias eleições daquele período. Então, o termo coronel que surgiu lá atrás, né, com a composição do Exército Nacional, com a possibilidade do coronel fazer parte desse Exército Nacional para auxiliar o primeiro reinado e tudo mais, fez com que esse termo se estendesse até a República Velha. E no caso da República Velha, esse coronel ele vai ter esse poder político, ele vai ser também um cabo eleitoral para as instâncias estaduais e federais, e ele vai exercer o controle na sua região, naquele município. Como? Através do voto do cabresto, que é literalmente colocar aquela venda e dizer, olha, você vai votar nessa pessoa por isso, isso e isso, e se você não votar, você apanha, enfim. Eu tenho os capangas, eu tenho um controle, uma pressão que eu exerço sobre esse eleitor. Ah, mas como que ele vai saber? O voto é aberto. O voto é aberto e as tentativas de regularizar isso, então, as instituições criadas para controlar, para organizar essa eleição, eram de pessoas que também faziam parte de todo o processo do coronelismo. Então, eram apoiadores do coronelismo, eram apoiadores dos coronéis daqueles locais. Então, era muito fácil eu conferir se aquele eleitor tinha votado mesmo ou não. Outro ponto é que os próprios eleitores tinham medo de irem contra essas questões dos coronéis. Então, o voto do cabresto funcionava muito bem. E ainda assim, quando não funcionava, ou quando aquele candidato acabava não tendo o número de votos que imaginava ou que pretendia, tinha diversas fraudes eleitorais. Essas instituições que nós falamos na última aula, essa instituição, no caso, que tentava organizar esse âmbito eleitoral e tudo mais, ela alterou por diversas vezes a quantidade de votos para um determinado eleitor, justamente para favorecer esse eleitor. Por fim, tudo isso gerava a política dos governadores, onde eu tinha o coronelismo ali na região, vamos dizer, municipal, né, controlando aquele nicho eleitoral, aquele curral eleitoral, como era chamado, através
da pressão através do voto do cabresto, e isso fazia com que eu tivesse trocas de favores entre município e estado, estado e governo federal. Então esse curral eleitoral era utilizado para colocar no poder as pessoas que a oligarquia ali bem imaginava ou queria naquele local. E por fim nós falamos no âmbito federal da política do café com leite, né? São Paulo e Minas se revezando no poder e fazendo isso através dessa política dos governadores. Dito isso e relembrado esses pontos que foram da videoaula passada, nós vamos entrar efetivamente na parte econômica agora dessa República Velha. Então, como que era a vida econômica? Hoje nós vamos falar da vida econômica da parte de agricultura. Na semana que vem nós vamos falar da parte industrial e até mesmo dos processos migratórios e do perfil da sociedade vinculado a essa parte industrial. O primeiro produto que nós vamos falar é do café. O café, na verdade, ele representou 50% de toda a exportação brasileira daquele período. Então, na Primeira República, ou República Velha, o café foi um dos produtos principais de exportação e, consequentemente, de lucro para o governo brasileiro. Ele chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial. Então, só para vocês terem uma ideia, o café ele já vem do segundo reinado, antes da proclamação da República, como um dos produtos mais fortes do Brasil. Então, foi o último ciclo, né, econômico dentro do governo que existia de monarquia, né, desde o primeiro reinado até o segundo reinado. E ele perdura aí na República Velha como um dos produtos mais importantes da exportação brasileira. O que vai acontecer? Como que vai começar a crise aí do café na República Velha? Através da superprodução. Os lucros estavam muito positivos e havia um grande fluxo de mão de obra imigrante europeia, que favorecia esse lucro alto, uma vez que eu pagava ou salários baixíssimos, ou muitos acabavam trabalhando para pagar as dívidas que contraíram para vir ao Brasil. O fato é que eu não tinha um gasto muito grande com mão de obra, e isso fazia com que eu tivesse um lucro ainda maior na produção do café. Mas o fato de estar lucrando muito, de estar dando muito certo, fez com que se aumentasse excessivamente essa produção. E em determinado momento eu tinha muito mais café do que que consumidores para, obviamente, consumir esse café. Então eu tinha uma quantidade enorme que o mercado consumidor não dava conta de suprir, de consumir, esse produto. Muito parecido com o que aconteceu lá na crise de 29, dos Estados Unidos. Na verdade, uma das consequências da crise de 29 é aqui no Brasil mesmo, queimar café, né? Foi bem simbólico que Getúlio Vargas faz isso, justamente porque você tem um estoque enorme de café e você já não tem mais para quem vender. Então, para vocês terem uma ideia, chegou a ficar guardado, estocado no Brasil, 11 milhões de sacas de 60 quilos de café. Olha a quantidade de café que vai ficar guardado porque você teve uma produção excessiva. O que aconteceu? Com essa crise da superprodução, com esse cenário, houve uma reunião em Taubaté, chamada de Convênio de Taubaté. Lá, alguns líderes importantes assim, da produção de café, então, agricultores, né? Eles montaram um conjunto de medidas, obviamente junto com representantes do governo, né, para resolver esse problema da crise do café. E basicamente foi passado essa crise, esse problema de não estar lucrando para o governo. Por quê? Para que os agricultores, esses grandes proprietários aí do café, nesses barões, vamos dizer, do café, não perdessem, não ficassem com prejuízo, o governo ia comprar o que
foi produzido a mais. Então, o excedente o governo comprava, ele estocava esse produto para quando o mercado se normalizasse com relação aos preços do café, então tivesse um preço favorável, já estivessem comprando, ele revendesse e esse dinheiro ficaria para o governo. Mas o fato é que para fazer isso, o governo pegou empréstimo da Europa, né, para ter o dinheiro para comprar esse excedente. Em conjunto com essa ação, vinha a desestimulação de novas plantações. Então, o incentivo a ter um equilíbrio maior e não produzir esse excedente. O fato é que toda essa situação efetivamente favoreceu os cafeicultores de grande escala, então, esses grandes cafeicultores, porque eles não iam ter prejuízo com o excedente. Então, tudo que eles produziam, de alguma forma, ia ser vendido, mesmo que fosse para o governo, mesmo que fosse para ficar lá estocado. Esse estoque, essa política tratada aí, combinada no convênio de Taubaté, gerou excesso de café que lá na frente vai ser queimado pelo Getúlio Vargas, porque ou ele queimava o café ou aquele café ia morrer ali, a inflação ia subir em decorrência da crise de 29. O segundo produto que a gente vai falar é do açúcar. O açúcar tem o seu histórico maior lá atrás, na colônia brasileira, quando a gente tem o ciclo da cana-de-açúcar com os senhores de engenho, que é o ápice desse ciclo econômico. Nós vimos lá atrás, nesse processo de colonização do Brasil, que a concorrência nas Antilhas, com a expulsão dos holandeses daqui, foi um grande golpe na concorrência com o açúcar, o que fez com que o ciclo começasse a diminuir e desse abertura para o processo dos bandeirantes e posteriormente para o ciclo da mineração. Outro ponto é que também vai surgir o açúcar derivado da beterraba, que vai ser produzido na Alemanha, Bélgica e França, que também vai ofertar aí uma concorrência que vai prejudicar ainda mais a produção do açúcar no caráter de exportação. O golpe certeiro para acabar com o caráter de exportação desse produto é a produção em Cuba e Porto Rico. Na época, colônias americanas, logo elas tinham tarifas preferenciais para entrar no mercado estadunidense, o que, enfim, tirava de jogada o açúcar brasileiro. Dentro desse cenário, o açúcar brasileiro começou a ser produzido especificamente para o mercado interno na República Velha. Então, ele era produzido, mas não tinha mais um caráter de exportação. Algodão, terceiro produto. O algodão, ele chegou a atingir o segundo lugar na pauta de exportação da República Velha. Ele tinha uma concorrência significativa com os Estados Unidos. E, na verdade, os Estados Unidos se sobressaía ao algodão brasileiro por dois fatores em específico. O primeiro deles era a menor distância entre Estados Unidos e Europa, o que favorecia no preço, uma vez que o gasto no escoamento desse produto era menor. Segundo, a melhor qualidade da produção estadunidense. Os Estados Unidos já tinham técnicas e tecnologias que favoreciam e melhoravam esse produto, o que também passava na frente do Brasil. Durante a Guerra de Secessão de 1861 e 1865, que foi a guerra entre o sul escravocrata americano com o norte abolicionista, eles entraram em conflito justamente, entre outras causas, mas principalmente por esse caráter de abolição, né? Pela luta pela abolição, o norte dos Estados Unidos bloqueou as exportações de algodão, que era um dos principais produtos produzidos no sul dos Estados Unidos. Há um filme belíssimo, muito antigo e muito longo, que se chama O Vento Levou, e o Vento Levou, que ele começa o contexto dele exatamente no processo de guerra de secessão, e ele mostra muito bem o luxo que existia vindo do algodão
no sul dos Estados Unidos. Nesse momento, é o momento em que o Brasil se aproveita e passa efetivamente a ter essa situação mais favorável e chegar até o segundo lugar na pauta de exportações, né? Então, ele consegue se erguer um pouquinho devido à Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Outro produto é a borracha. A borracha, ela é produzida através do látex extraído nas seringueiras, principalmente aqui na Amazônia. E o Brasil passou a suprir uma demanda grande mundial da borracha, né? A Amazônia, inclusive, de 1891 a 1918, ela encontrou um cenário de muito luxo, muito próspero, vindo do látex da borracha. Inclusive, em 1903, a gente tem a anexação do Acre ao Brasil. Isso porque no Acre existia um grupo muito grande de seringueiros, né? E o que fazia sentido para toda essa produção da borracha na região norte do país. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas e anexou o Acre ao nosso território. O que aconteceu com a borracha? Há constantes expedições. Começou a ficar caro produzir e extrair esse látex. Uma vez que eu tenho uma extração de seringueiras muito grande, eu vou diminuindo a quantidade que eu tenho das regiões mais próximas, né, da extração do látex, e eu vou tendo que fazer expedições mais longas, mais dentro do território e que precisam de um custo maior, né? E isso tudo vai dificultando e principalmente subindo o valor do meu produto. Ao mesmo tempo, a Europa começou a investir na produção da borracha. Então, começou a diminuir a compra da borracha e do látex aqui do Brasil. E em 1920, o Brasil já estava fora do mercado internacional por completo, somando esses dois fatores que eu acabei de dizer. O retorno do Brasil vai ser apenas com a Segunda Guerra Mundial, quando eu tenho, enfim, a parada por completo dos investimentos e das produções europeias. Vimos isso já em Primeira e Segunda Guerra Mundial. O palco da guerra normalmente não tem produção nenhuma, o que favorece aqueles países que estão fora do conflito a exportar e enfim, vender e produzir para aqueles que estão dentro do conflito da guerra. Cacau. Por fim, nós temos o cacau. A produção que cresceu em conjunto com o aumento do consumo de chocolate na Europa. Então, à medida que eu vou tendo esse alimento, esse produto cada vez mais inserido na sociedade, eu vou tendo o aumento, o crescimento da sua produção. Mais investimentos americanos lá na região da África, na Costa do Ouro, vai fazer com que eu tenha uma disputa que o chocolate brasileiro não vai conseguir, o cacau brasileiro não vai conseguir lidar e acaba diminuindo essa exportação e se voltando mais para o mercado interno. O processo vai ser muito semelhante com o da borracha, só que o cacau vai acontecer na Bahia, na região mais nordeste do Brasil. Mas vai ser bem semelhante, eu vou ter uma produção muito boa, vou atingir significativamente a Europa, depois eu vou ter a concorrência que vai impedir e vai diminuir essa minha exportação. O que é importante a gente falar também, depois desse cenário, breve cenário aí dos produtos da República Velha, é enxergar e entender que é toda uma vida econômica, agrária, agrícola, para fora do Brasil. Então, a exportação, isso marca até hoje a nossa economia. Nossa economia ela é extremamente pautada e marcada para a exportação, não para o mercado interno. Então, eu estou sempre pensando e configurando um mercado de exportação. Atualmente, a gente está passando por um cenário muito complicado aqui no Brasil com relação à matéria-prima. Então, todo tipo de matéria-prima que está sendo necessária, por exemplo, a matéria-prima para se produzir qualquer coisa em plástico, a matéria-prima de espuma para se produzir sofá, que foram os exemplos que eu particularmente tive contato, está em falta.
porque o Brasil está exportando a matéria-prima que antes abastecia o nosso mercado interno. Isso porque, com a crise trazida pela pandemia, o mercado externo se abriu, o que antes não existia. E aí, ao invés de eu continuar abastecendo o meu mercado interno e o meu excedente, eu levo para o mercado externo, para a exportação, o Brasil tem uma política e uma economia que é pautada pelo lucro extremo, e o lucro maior vai ser se eu exportar, né? Isso não é de agora. Então, vimos aqui que todo o cenário de todos os produtos que eu apresentei foram pautados para a exportação, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Semana que vem a gente tem o último tema do cenário da República Velha, para entrar nos conflitos que existiram e os movimentos que existiram no período de República Velha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, até a próxima aula.